Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e hoje nós estamos a olhar para o livro de 2 Tessalonicenses que o apóstolo Paulo escreveu. E realmente temos aqui um capítulo fantástico acerca da palavra de Deus, acerca do sofrimento, acerca de como encarar a vida. Realmente eu gostaria de olhar convosco com atenção estes textos das Escrituras. Nós, no primeiro livro que o apóstolo Paulo escreveu, que nós estudamos há pouco tempo, vimos que há um capítulo central, um capítulo extremamente importante na compreensão daquilo que vai acontecer no futuro. Era o capítulo 4 do primeiro livro de Tessalonicenses. Por outro lado, temos agora esta segunda carta que o apóstolo Paulo escreve, e o capítulo central, o capítulo mais relevante, podemos dizer assim, é o capítulo 2, que é o capítulo que nós iremos começar a tratar hoje aqui no nosso programa. Então é um capítulo extremamente importante que nos fala acerca do rapto da igreja, ou o arrebatamento da igreja. Então temos que ter uma compreensão bastante profunda, bastante clara sobre estes textos para nós podermos então fazer uma boa interpretação daquilo que Deus está aqui a dizer para cada um de nós. Mas para isso eu gostaria de iniciar o nosso estudo hoje ainda lendo o verso 10 do capítulo 1, que eu creio que é extremamente importante, e depois faremos então a ligação aqui com o capítulo 2, verso 1. Diz assim o verso 10 ainda de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porque quanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E depois o apóstolo Paulo então vai ligar isto com o capítulo 2. Então ele está a falar aqui acerca de Jesus Cristo, que virá descer à terra, e quando ele descer à terra, será então admirado por todos. Mas ao mesmo tempo ele antes disto fala de que ele será glorificado nos seus santos. Então isto aqui liga claramente com o capítulo 4 do primeiro livro de Tessalonicenses, onde vemos Jesus Cristo encontrar os seus filhos nos ares. Então temos que perceber bem, porque são duas cartas, e quando nós lemos assim versos soltos, podemos interpretar mal as Escrituras e temos que fazer as ligações que são convenientes serem feitas ao contexto literário e depois também ao contexto histórico, neste caso, porque esta segunda carta é uma sequência da primeira que ele escreve, está ligada com os ensinos que ele já deu na primeira carta e não pode ser desligado. É como se fossem duas conversas que o apóstolo Paulo está a ter com os cristãos em Tessalónica e desligar a segunda conversa da primeira, e depois, claro, que fica ali uma grande confusão e não entendemos o que é que ele está a querer dizer. E infelizmente é desta forma que surgem as más interpretações das Escrituras e depois surgem até muitas vezes grupos religiosos radicais que não entenderam aquilo que está a ser dito porque não compreenderam o contexto histórico, não compreenderam o contexto literário, não compreenderam as circunstâncias em que a própria carta foi escrita e muitas vezes tiram ilações que não são as mais adequadas. Então o verso 10 aqui liga claramente com o capítulo 4 da primeira carta, onde demonstra que Jesus Cristo virá em glória, sim, agora à terra, quando vier juntamente com os seus santos. Porque primeiro, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, os santos, os cristãos, subiram aos ares ao encontrar com o Senhor nos ares. Ele ali fala do arrebatamento daqueles que morreram primeiro em Cristo, depois daqueles ainda que estão vivos, e então se encontram com o Senhor nos ares. Então, depois desta introdução, desta explicação introdutória realizada, vejamos então o capítulo 2, verso 1. Estamos ainda na segunda carta de Tessalonicenses, de volta, não é? E diz assim o verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor.
Ou seja, tentando explicar aqui mais uma vez estes 2 versos das Escrituras. Havia então naquela época em que o apóstolo Paulo escreve esta segunda carta, algumas cartas, outras epístolas eventualmente, que estavam a circular nas igrejas, nas comunidades, alguns supostos profetas que estavam a circular a dizer que o dia do Senhor chegou. E o apóstolo Paulo escreve esta segunda carta com todo o cuidado para que garantir aos cristãos em Tessalónica que o dia do Senhor não chegou ainda. É verdade que é iminente, é verdade que está para breve, mas o dia do Senhor terá que ser precedido de alguns acontecimentos prévios, nomeadamente, como ele acabou de dizer no capítulo 1, verso 10, o arrebatamento da igreja. Sem que isso aconteça, o dia do Senhor não chegará. E o apóstolo Paulo quer tranquilizar os cristãos daquela época. Infelizmente, alguns no nosso país têm levantado inclusive esta mesma ideia. Eu lembro-me perfeitamente há uns anos atrás que alguém veiculava que Jesus viria descer ali perto da zona de Sesimbra e que iria acontecer a vinda do Senhor, etc. E movimentaram-se para ali milhares de pessoas, enfim, alarmadas com que Cristo voltaria. Esse boato espalhou-se. Graças a Deus que algumas pessoas mais esclarecidas que conheciam a Bíblia não foram atrás deste boato, porque a Bíblia é clara que ninguém sabe o dia ou a hora em que Cristo voltará. Então, quando se diz no dia tal, às tantas horas, no lugar tal vai acontecer isto, a vinda do Senhor acontecerá, é mentira. Quero deixar isto muito claro. Não acredite nesses boatos, porque esses boatos são mentira. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ninguém sabe o dia ou a hora em que isso sucederá. Por outro lado, a Bíblia nos mostra claramente que há acontecimentos que precederão esse grande dia do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Mesmo que venha alguém com epístola, mesmo que venha alguém com palavra, mesmo que venha alguém a dizer que tem uma profecia nova sobre a vinda do Senhor, não acreditem. Porque, como diz o apóstolo Paulo, já vos esclarecemos sobre este assunto. Não há já dúvidas sobre ele. Fiquem descansados. Primeiro tem de acontecer o arrebatamento da igreja. Aqui o apóstolo Paulo, quando fala deste rapto da igreja, que ele esclarece muito melhor na primeira epístola que ele escreve, no capítulo 4, como já tenho dito, ele não quer que haja dúvidas sequer na cabeça dos cristãos em Tessalónica. E que não haja dúvidas para confundir. Muitas vezes as pessoas confundem o sofrimento que estão a viver com a grande tribulação. Não. A grande tribulação é um momento em que a humanidade que optou por não seguir a Cristo vai ter que se encontrar com Deus. Ou seja, vai ter um encontro onde Deus vai provar, julgar essa mesma humanidade. A grande tribulação não é para a igreja, não é para os cristãos, não é para aqueles que têm um relacionamento pessoal com Cristo. Quando eu falo em cristãos, estou a falar destes, não estou a falar daqueles que nasceram cristãos e dizem, ok, eu sou cristão porque nasci num lar cristão, fui batizado em criança, nunca mais pus os pés na igreja, não leio a Bíblia, não oro, mas sou cristão. Não, isto não é ser cristão. Ser cristão é aquele que tem um relacionamento pessoal com Cristo. É aquele que vive a palavra de Jesus. É aquele que vive a palavra de Deus. Eu muitas vezes tenho falado para os 98% de cristãos no nosso país e eu quero continuar a falar para este grupo, porque creio que há espaço ainda para que este grupo chegue à razão, perceba realmente a sua fé. Não podemos continuar a dizer que somos cristãos sem ser nada. Isto não é nada. Infelizmente, a corrupção que jaz no nosso país reflete que nós não somos uma comunidade cristã. Nós, Portugal, já perdemos esse know-how, já perdemos essa característica. Muitos se afirmam cristãos sem sequer perceber o que é que estão a dizer. E Jesus Cristo diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então temos que perceber bem o que é que significa ser cristão. Ser cristão é reconhecer o nosso pecado, é confessar o nosso pecado a Jesus, perceber que é Ele que perdoa o nosso pecado e é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. É fazer a vontade de Deus. Como disse Jesus, aquele que diz que me ama, obedece às minhas palavras. Então é necessário que nós entendamos isso. Então esse grupo será arrebatado, será levado ao encontro do Senhor nos ares, como nos diz o apóstolo Paulo no capítulo 4. E depois, então, começará o dia do Senhor. O dia do Senhor é, de facto, muito salientado no Velho Testamento, é muito apresentado no Velho Testamento, e os próprios apóstolos, no dia de Pentecostes, referem este dia como sendo inaugurado com a descida do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro que está a fazer a pregação, e talvez vamos ver mesmo, Atos capítulo 2, se você tiver uma Bíblia, abre em Atos capítulo 2, o verso 6, onde o apóstolo Pedro pega na profecia do profeta Joel e vai descrever estes últimos tempos. Ele diz assim, verso 17, e acontecerá no último dia, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então temos aqui sinais que acompanharão aquele momento. E é interessante ver, alguns, quando olham para o discurso do apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2 do livro de Atos, pensavam que ok, isto vai cumprir-se na íntegra a profecia de Joel. Não, o apóstolo Pedro não está a dizer isso. O apóstolo Pedro, em primeiro lugar, está a dizer que é semelhante a, não está a dizer que é o cumprimento completo desta profecia, tanto que alguns dos sinais que ele aqui refere ainda não aconteceram. Portanto, não aconteceu o sol converter-se em trevas, não aconteceu a lua transformar-se em sangue, coisas deste género. Portanto, ver sangue, fogo e vapor de fumaça. Não, isto são referências ao dia do Senhor, que ainda não aconteceu. Então, temos que entender bem o que é que a Bíblia nos ensina acerca do dia do Senhor. E como diz o livro de Apocalipse, no capítulo 6, o verso 17, diz que porque chegou o grande dia da ira deles, a quem pode suster. Portanto, o dia do Senhor é um dia em que vai Deus julgar as nações que estão na terra. Então é importantíssimo nós definirmos isto, porque se não compreendemos o dia do Senhor, vamos dizer, ok, os cristãos vão passar pela grande tribulação. A menos que os cristãos não vivam o cristianismo, a menos que os cristãos não vivam as verdades de Deus. Deus não quer provar a sua igreja, não. Deus quer provar as nações e testar as nações, julgar as nações pelos erros que se têm cometido contra os seres humanos, pelas injustiças que têm sido praticadas na humanidade, pela destruição que nós temos causado, ou aqueles que não têm Deus têm causado ao seu redor. A grande tribulação destina-se a esse grupo, não aos cristãos. E se nós não compreendemos isto, vamos andar sempre confusos, como andavam confusos aqui os cristãos em Tessalónica. Por isso mesmo é necessário o apóstolo Paulo escrever de novo esta carta. E no capítulo 2, o verso 13, ele prossegue a dizer: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá. O que é que não acontecerá? Ele agora precisa explicar mais uma vez. Isto não acontecerá, estamos a falar do quê? O que é que ele se refere? Ele refere-se aqui, mais uma vez, ao dia do Senhor. O dia do Senhor não vai acontecer sem que o quê? Vão acontecer duas coisas que são descritas neste verso 3, antes que o dia do Senhor aconteça. Então diz assim, sem que, primeiro, ponto 1, venha a apostasia. E, segundo, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então há dois fenómenos que vão ocorrer antes do dia do Senhor acontecer. Primeiro, a apostasia e, segundo, a revelação do iníquo. Agora, o que é que isto quer dizer? Mais uma vez, temos que explicar o que é apostasia. Temos estes dois aspectos. A apostasia, eu já referi num outro programa anteriormente, a apostasia tem dois aspectos. Podemos olhar para a apostasia de duas formas, podemos dizer assim. A primeira, e a mais comum, é aquela que normalmente utilizamos quando falamos de apostasia, é afastamento da fé. Então, apostasia, a palavra apostasia, na sua simplicidade, quer dizer afastamento. Portanto, é um afastamento de alguma coisa. Então podemos dizer que uma pessoa que se afastou de outra, foi viajar, apostatou, afastou-se de. Apostasia significa isto. Então, mas normalmente o termo apostasia designa um afastamento da fé. Alguém que se desvia daquilo que é fé genuína. Agora, o que é fé genuína? Temos que definir algumas coisas para perceber o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Fé genuína é aquela fé que está alicerçada na palavra de Deus. Fé genuína não é pertencer a uma comunidade que é tradicional no nosso país. Isto não é fé genuína necessariamente. Aliás, nós temos no nosso país
milhares ou milhões de pessoas que dizem ter uma fé numa comunidade cristã no nosso país, mas, no entanto, não têm fé nenhuma. São quase ateus nas suas posturas, são ateus praticamente nos seus dizeres. No entanto, quando confrontados, dizem: não, eu sou cristão, eu nasci num lar cristão, eu fui batizado em criança. Não, fé genuína é viver os ensinos de Cristo. Isto é fé genuína. E eu já citei esses textos onde Jesus claramente diz: aquele que me ama, obedeça à minha palavra. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É necessário nós vivermos, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai, diz Jesus nesse texto bíblico. Então é necessário vivermos os princípios de fé que Cristo ensina. Fé genuína não é necessariamente pertencer, como eu disse, a uma comunidade tradicional no nosso país. Eu posso ter à frente da minha congregação, igreja evangélica, não sei do quê, e não estar a viver uma fé genuína. Eu posso ter à frente da minha comunidade, igreja católica de não sei de onde, e não estar a viver uma fé genuína. Então, fé genuína tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Então, o que vai acontecer, em primeiro lugar, antes do dia do Senhor, é um afastamento da fé. Ou seja, vai haver instituições provavelmente religiosas, provavelmente irão existir igrejas formais, mas a fé genuína não existirá. Porquê? Porque vai haver um afastamento da fé. E, em segundo lugar, podíamos interpretar a apostasia como um afastamento também da igreja da própria terra. Então, porque é um afastamento a palavra apostasia. Podíamos ter estes dois aspectos relativamente aqui. É necessário, em primeiro lugar, que haja um afastamento das pessoas da fé. Está a caminhar, infelizmente. Nós assistimos cada vez mais na Europa a um afastamento da fé. As pessoas estão cada vez menos a dar ouvidos à palavra de Deus. Mas também, por outro lado, isto estimula-me, porque é nos piores momentos da humanidade que Deus mais poderosamente se manifesta. Eu não sei se vai ser em breve que estes dias que nós temos aqui descritos nas Escrituras acontecerão, ou se ainda haverá mais uma oportunidade que Deus nos dá para a humanidade se encontrar com Deus. Eu espero que seja este segundo aspecto. Por isso, o meu entusiasmo ainda a anunciar a palavra de Deus, poder compartilhar convosco aquilo que são as verdades bíblicas, para que cada um de nós, no nosso país, possa se encontrar com Deus verdadeiramente, possa experimentar uma transformação de dentro para fora, possa mudar os seus valores, possa voltar àquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu lembro-me, não porque vivi, como é óbvio, por relatos que li, daquilo que aconteceu no século XVII, XVIII, na Grã-Bretanha, onde havia uma podridão tremenda. Estamos na época da Revolução Industrial, onde a escravatura humana era tremenda. Crianças trabalhavam de sol a sol, sem qualquer condições. E nesse meio, onde o alcoolismo abundava, a prostituição era enorme, no meio da podridão é onde cresce e floresce os maiores evangelistas que alguma vez pisaram esta terra. E temos Wesley, Moody e muitos outros grandes evangelistas que levaram o poder de Deus, transformaram aquele país, o país de Gales, a Inglaterra, em países onde o Evangelho trouxe de facto mudanças na sociedade. Chegou a pontos, em algumas cidades, de as prisões estarem vazias. Os bares fecharam porque não havia alcoólicos para alimentar, e realmente transformaram aquilo em negócios de outro género, porque as pessoas tinham valores cristãos, perceberam a importância de manter a sobriedade, viver uma vida honesta, e isso levou de facto aquele país a crescer. Eu espero sinceramente que isto ainda aconteça na nossa nação. Ainda em Portugal nunca vivemos, apesar da nossa origem cristã, o nosso país ser fundado em alguns fundamentos cristãos, sempre vivemos um pouco à margem de um cristianismo genuíno. E eu penso que há sempre um reduto de fiéis verdadeiros na nossa nação, e graças a Deus por isso, porque senão não teríamos conseguido sobreviver até hoje, creio eu. Mas apesar desse reduto de fiéis à palavra de Deus, precisamos ainda de mais pessoas comprometidas com o Evangelho de Deus, a viverem esse Evangelho de uma forma clara. Então temos aqui estes aspectos. Depois temos aqui a manifestação do iníquo. Isto aqui refere-se de facto ao anticristo. O apóstolo João utiliza esta expressão, Paulo não fala do anticristo, mas o apóstolo João nos seus escritos refere-se ao anticristo como sendo alguém que é contrário a Cristo. Então é necessário estes dois momentos antes do dia do Senhor. Primeiro um afastamento da fé e depois o aparecimento, o início da revelação do anticristo. E o verso 5 ainda diz: não vos recordeis de que ainda convosco eu estava dizendo estas coisas. E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Ou seja, o apóstolo Paulo estava a falar com os tessalónicos e eles estavam muito conscientes do que é que estava a acontecer à sua volta. O que detinha o iníquo, ou o anticristo, era claramente do conhecimento dos cristãos naquela época. E nós interpretamos isto como sendo de facto o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a ação da Igreja na sociedade. O que o detém é a ação dos cristãos na sociedade. E, no fundo, isso aconteceu também quando Deus desceu à terra, falou com Abraão, os seus anjos estavam falando com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. Não sei se conhece esse episódio. O episódio que é relatado no livro do Gênesis. E ali a questão de Sodoma e Gomorra não era só o seu pecado, porque o pecado sempre existiu na sociedade. O problema é que em Sodoma e Gomorra não existiam fiéis. E se houvessem 10 fiéis naquelas cidades, Deus não teria destruído aquela cidade. Então o que detém o anticristo é a ação da Igreja. Por isso, quando a Igreja for retirada, como é descrito no capítulo 4 de 1 de Tessalonicenses, então Satanás, o anticristo, tem plena liberdade na sociedade para agir. O verso 7 diz: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O apóstolo Paulo reforça esta ideia aqui. Então, o ministério da iniquidade já opera, portanto, já operava naquele tempo, continua a operar. Satanás está a tentar preparar o caminho para. Portanto, é neste sentido que o texto bíblico aqui refere. Não quer dizer que o anticristo já estava vivo, não é isto que ele está a dizer. Ele está a dizer é que Satanás está a preparar o terreno. E hoje, mais do que nunca, nós nos apercebemos que este terreno está, de facto, muito bem preparado para que o anticristo se manifeste. Começa a haver ferramentas que estão acessíveis para controlar a humanidade de uma maneira como nunca antes existiu. Satélites colocados em determinadas posições estratégicas, os tais chips de implantação que querem colocar nas pessoas para detectar onde as pessoas estão. Hoje já é fácil localizar qualquer cidadão que tem um telemóvel com um raio de 30, 50 metros de diferença, e será muito mais fácil quando o anticristo estabelecer, porque uma das coisas que a Bíblia nos diz é que ele controlará a humanidade. Hoje fala-se em implantes de chips para cartão de crédito, segurança social, número de contribuinte. Este tipo de situações que parecem fáceis, parecem interessantes, serão ferramentas que o anticristo terá para controlar a humanidade. E o que o detém ainda são os justos que vivem nesta terra. E realmente precisamos de entender o que as Escrituras nos dizem. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.